Voltamos com o nosso Tome Ciência. Nós estamos aqui com dois pesquisadores do INT, o Eduardo Cavalcante e o Álvaro Barreto, com a professora Elva Bon, da Química da UFRJ, e o Norberto Nochang, da Petrobras. E eu prometi antes do intervalo que nós íamos continuar a discutir essas alternativas energéticas com ele. Exatamente porque a Petrobras tem no próprio nome, na história, né, linda história e tradição da defesa do nosso petróleo. Mas agora você mesmo já fez a eólica, a voltaica, você virou um especialista não em petróleo. Como é que foi esse processo? A Petrobras hoje já vê que o petróleo é apenas um pedaço, temos que trabalhar com alternativas? E não é só a Petrobras, né, André? As empresas de petróleo, como se diz, a idade da pedra não acabou por falta de pedra. Né? E as empresas de petróleo hoje se trabalham como empresas de energia, tem nos seus planejamentos, nas suas estratégias, né, trabalhar não só com petróleo, a gente sabe que o petróleo é um bem finito, né, e como empresa de energia, a Petrobras tem hoje no seu planejamento estratégico como um dos seus pilares, né, a produção, a comercialização dos biocombustíveis e também produção de energias ditas alternativas, as energias renováveis, né. Nós desenvolvemos pesquisa em energia solar, em energia eólica, olhamos para pequenas centrais hidrelétricas, para outras alternativas como energia dos mares, né, que tem todo um potencial de produção energética. E você acha que com vamos dizer, esse novo equilíbrio, hoje em dia o Brasil já tem de energia renovável em torno de 46%, o resto são mais derivados de petróleo, né, carvão, que seja. Essa energia não poluente, a Petrobras vai também se dedicar a produzir essa energia como alternativa à poluição causada? Certamente. Nós temos que escolher as alternativas mais sustentáveis a longo prazo. Isso significa muito desenvolvimento tecnológico, né? Nós atingirmos em energia solar fotovoltaica, em energia eólica, né, a maior eficiência, ter custos e ter resultados para a Petrobras economicamente viáveis, né? E nós, por exemplo, há mais de 3 anos, nós fazemos monitoramento de vento no Brasil inteiro, para nós podermos escolher aonde vamos investir em energia eólica. Nós desenvolvemos tecnologia para a produção de energia solar, junto com as universidades. Você acha, para tentar fechar esse quadro, que, por exemplo, a parte hidrelétrica do país, né, que muito tempo se falava, a grande alternativa brasileira, hoje em dia ela já perdeu realmente força? Você acha que é o biocombustível que vai ser o caminho do futuro em termos de quantidade energética? Olha, as hidrelétricas são um grande potencial energético do Brasil renovável hoje, junto com o etanol. Nós temos o maior programa de energia renovável do mundo, que é o pró-álcool, né? Mas nós temos também essa possibilidade de produzir energia hidrelétrica, né? E é um potencial que o Brasil tem e nós temos hoje limitações ambientais. Durante muito tempo nós investimos na produção de energia elétrica, né? E hoje as questões ambientais, elas quase que se sobrepõem, ou elas estão juntos. As barragens sempre alteram o meio ambiente. Daí. Bem, vamos ver nessa parte aí, saindo da Petrobras um pouquinho, ela já está com álcool há muito tempo, que afinal de contas a adição de álcool no combustível já é uma realidade de longo tempo, desde o nosso programa de álcool. Professora Elba, quais são esses caminhos do etanol? A senhora aqui, tempos atrás, aqui antes do intervalo, falava que hoje em dia é muito mais negócio já da biomassa do que do extrato propriamente dito. Quais são essas possibilidades tão ricas de etanol, para começar? Eu vou falar sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar um aspecto da Petrobras que não é citado, que eu acho fundamental. É a rede de distribuição de etanol que o Brasil tem. País nenhum no mundo parte desse patamar. E, inclusive, nós temos hoje em torno de 6 mil postos de serviço. Isso equivale a um posto para o município brasileiro. Isso
Isso já garante a questão do biocombustível. Da distribuição. Da É a distribuição. ponta da... Isso aí é uma vantagem que sempre que eu assisto apresentações da Petrobras, isso não é dito. Estados Unidos não tem isso, Europa não tem, lugar nenhum tem. No Brasil tem. Agora, em relação à questão do etanol, né? Então, nós temos o etanol de cana. O etanol de cana é o maior programa biotecnológico do mundo. Isso também não é dito. É você fazer um combustível por processo biotecnológico. Isso é incrível, né? Isso precisa ser dito. O Brasil tem um potencial enorme. Agora, quando você vai para o etanol de biomassa, a grande vantagem é que a biomassa ela é descentralizada. Você tem palha de trigo, palha de arroz, bagaço de cana, você tem capim, você tem resíduo do processamento do caju em todos os lugares do Brasil. Então, se você desenvolve uma tecnologia dessas de produção de etanol de biomassa, ela descentraliza as atividades econômicas, ela desenvolve socialmente e ela significa uma independência entre os estados de provimento de combustível líquido. Isso é muito importante. porque você pode produzir no local e distribuir no local. De resíduo da agroindústria. De resíduo da água. Palha de trigo, palha de milho, palha de arroz. Quer dizer, realmente o bagaço de cana, nesse momento, ele é extremamente favorecido, é a palha, porque ele já está pré-processado no local de produção desse etanol de biomassa. Isso é uma vantagem que só o Brasil tem. Porque nos Estados Unidos, a palha de milho fica longe do local onde se faz o álcool do amido de milho. Né? Então, as vantagens que o Brasil tem são realmente enormes. Né? E eu gostaria só de voltar àquela questão da Amazônia, porque eu morei lá e eu sou apaixonada pela região. Então, quando você sai naqueles barcos na Amazônia, aqueles barcos muito antigos, queimando o diesel, né, de petróleo de uma forma ineficiente, eles deixam aquele rastro de poluição. Preta, né? Quer dizer, você polui aquele ambiente maravilhoso. Por que não estabelecer na Amazônia? Tem a impressão que o ministro Carlos Mink já falou nisso. Unidades de produção de biodiesel de óleo de palma. A Embrapa desenvolveu um processo enzimático de extrair o óleo de palma. Então, você desenvolveria aquela região em termos sociais, você usaria um combustível não poluente produzido localmente, você agrega valor àquele ambiente que tem que ser preservado. O Álvaro, aqui no intervalo, de cara, estava tocando isso, embora ele esteja trabalhando muito com a questão de criar condições, né, e regulamentos para a produção do biocombustível, mas você está preocupado exatamente com a questão social que isso pode representar, não é isso? Essa preocupação é antiga, né? É desde a década de 70. Na verdade, não é uma preocupação. Na década de 70, com o desenvolvimento, talvez tenha sido um dos projetos pioneiros no país, de óleos vegetais para fins de combustível, a gente já via essa possibilidade de gerar oportunidades no meio rural, né, para evitar o êxodo e o acúmulo de gente nos grandes centros urbanos. Então, isso, desde a década de 70, a gente já enxergava essa possibilidade de sustentar uma reforma agrária com essas medidas, né, com essa... e agora isso está começando a acontecer. Sim, você fala até em relação a essas outras possibilidades de produção do biocombustível, porque a cana acabou também muito concentrada, né? Ela tem um grande problema. A cana tem o grande problema de ser uma monocultura. Exatamente. Bom, mas o trabalho que a professora está desempenhando tem uma maior validade, porque o álcool tanto é usado para produzir nos veículos, né, do ciclo Otto, né, nos veículos leves, mas também é uma matéria-prima para a produção do biodiesel. Então, o aproveitamento dos resíduos celulósicos é fantástico para a produção do biodiesel. Vamos tentar esclarecer, Álvaro, me ajuda, antes de eu ir ali para o Eduardo. É muito pouco conhecida a diferença e a importância entre o combustível normal, que a gente está acostumado, do carro, e o diesel. Né? O que a gente pode marcar como uma diferença tecnológica básica da importância do biodiesel? Bom, primeiro vamos dividir. Tá. O álcool é a alternativa para a gasolina. Sim. E até compõe a gasolina. Isso. E o diesel é para os veículos pesados. E o biodiesel entra como substituto parcial a esse óleo diesel.
São os dois tipos de motores que existem. Os motores do ciclo Otto, dos veículos leves, e o motor do ciclo diesel para o transporte pesado. Certo. Esclarecido isso, A vamos gente agora. pode até dizer que as grandes cargas e os grandes deslocamentos do Brasil são no ciclo diesel. Então, o diesel, digamos assim, é o combustível da população carente. É o que faz chegar os produtos às regiões mais remotas do país e o que movimenta a população no seu dia a dia. Então, é interessante que eles não competem, eles se complementam. E também é interessante ressaltar, essa biodiversidade nossa pode também formar núcleos regionais de matérias-primas para o sucedâneo ao diesel em proporções, como, por exemplo, no Nordeste nós poderemos ter o algodão, o pião-manso e a mamona, enquanto no Sudeste podemos ter o girassol, o amendoim, o mesmo pião-manso, no Sul a soja. Quer dizer, o que pode dar certas regionalidades ao que chamamos de uso em frotas cativas. Quer dizer, você não precisa vender para o interposto, para produzir, para depois ir para uma grande distribuidora e você poder ter, ao contrário, o seu uso muito próximo à sua frota ou no seu maquinário, ou mesmo, como nas regiões remotas, como a professora Elba salientou, para gerar energia na Amazônia com esses processos de óleos combustíveis que são realmente muito agressivos. Mas pois não, Alberto. E, antes André, é da pergunta. importante a gente olhar de novo para o desenvolvimento tecnológico. Isso. Que tudo que a gente está falando aqui requer viabilidade técnica, viabilidade tecnológica, operacional, de logística. Por exemplo, na Amazônia, eu também morei muito tempo na Amazônia, e se a gente for produzir, por exemplo, biodiesel com a tecnologia que a gente conhece hoje de transesterificação, isso exige manuseio de metanol, né, que é um material que é perigoso, não dá para qualquer um manusear esse tipo de substância química, né? Então, a gente precisa desenvolver tecnologia para levar energia, para produzir biocombustível nas áreas remotas. Existem outras tecnologias que não a transesterificação, e aí a gente tem que olhar de novo, desenvolvimento tecnológico. Né? Um país, a longo prazo, não sobrevive sem desenvolvimento tecnológico. Sem Se bem que pode produzir biodiesel com etanol, não precisa ser com metanol. E isso também exige um desenvolvimento tecnológico. Precisa. Existe, o governo, através da FINEP, tem um edital aí da produção agora do biodiesel com etanol, justamente por essa característica de ser sustentável, não ser de origem fóssil, como o metanol, e não ser poluente, não trazer riscos. E nós vamos chegar, eu tenho certeza que nós vamos chegar a isso. Nós lá já fizemos algum trabalho lá no NT nesse sentido, e a possibilidade de obter o biodiesel etílico né, é real, é bastante real. O fruto E eu acho do que trabalho essa- tecnológico. Exatamente, das pesquisas e do desenvolvimento. André, a propósito, até eu queria então ressaltar da importância da continuidade dos financiamentos. Né? Está sendo investido muitos recursos, mas nós vivemos de uma época passada em que esses investimentos foram interrompidos. Nós perdemos quase que uma década parados. Né? O estudo que o Álvaro citou começou em ônibus da CTC aqui no Rio de Janeiro de misturas ternárias em 1977. E paramos. E nós não podemos mais nos dar esse luxo. Quer dizer, o governo atual está agindo com correção e com seriedade, mas pesquisa requer tempo. E nós, então, devemos salientar a importância da continuidade desses projetos, porque hoje a competição está maior, está grande, a professora estava citando que a Europa também tem sua palha, e se nós não corrermos e não tivermos os recursos necessários, nós, não digo teremos a nossa liderança ameaçada, mas nós podemos perder alguns bons negócios e algumas boas... Bem, deixa eu fazer mais um breve intervalo. A conversa está ficando quente, né? Mas tem muita coisa para Tem muita conversar. coisa para conversar. Já, já a gente volta.